Hoje nós estamos em Lucas capítulo 17, de 1 a 10. Abra aí sua Bíblia, seu aplicativo, ou olhe na tela. Lucas capítulo 17, de 1 a 10, estamos na sequência de uma série de parábolas que Jesus contou. Vamos ler o texto? Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier lhe pedir, estou arrependido, perdoe-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a essa amoreira: arranque-se e transporte-se ao mar, e ela a obedeceria. Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo: vem agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo, depois você pode comer e beber? Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Um texto interessante, né? Bom, nós estamos numa caminhada aqui em Lucas já há alguns meses. Eu não sei se nós já chegamos perto de 70 mensagens, acho que sim, mas nós estamos nessa caminhada da carta que Lucas escreveu para Teófilo, demonstrando a Teófilo quem era o rei, quem é o reino, mostrando a Teófilo a diferença entre o movimento religioso que ele conheceu e o Cristo que ele conheceu. E chegamos nesse trecho do capítulo 14, do final do 14, passamos pelo 15, 16, estamos entrando no 17, onde Lucas está descrevendo para Teófilo uma cena de Jesus dizendo para a multidão: quem quiser andar comigo, pegue a sua cruz, negue-se e ande e venha e me siga. E aí um grupo de pecadores e publicanos vieram até Jesus, e Jesus estava ensinando, quando de repente os fariseus, os religiosos ficaram nervosos, dizendo: está vendo? Ele se senta com pecadores, com publicanos, é esse cara que vocês seguem? E aí Jesus vem com uma série de parábolas, e Lucas vai descrevendo essas parábolas. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, dizendo: eu vim para os que são doentes. Se você se acha perfeito, eu não vim para você. Eu vim para quem estava perdido, eu deixo as 99 para te alcançar. Ou o filho pródigo, quando Jesus começa a fazer uma diferença entre o comportamento de quem é do reino e o comportamento de quem é da religião. Porque o pai perdoa ao filho que gastou a sua parte da herança, e o outro fica bravo porque o pai foi bom. E o filho mais velho do filho pródigo representa exatamente os religiosos. E o pai representa o Deus que diz ao filho que volta e se arrepende: vem para cá, você não é empregado, você é filho. E aí vem outras parábolas. Nós vimos a parábola do administrador infiel, por exemplo, em que Jesus fala a respeito também dos fariseus, que amavam muito a Deus, um outro Deus chamado Mamon, e que administravam as riquezas da injustiça segundo o seu ventre, e dizia: vocês não são assim, cuidado com isso, separem-se disso. Semana passada falamos sobre a parábola do rico e do Lázaro, 2 judeus que tinham por pai Abraão, um deles que dava mais importância à sua vida e era o Deus de si próprio, por acaso o homem que era rico, e o outro que mesmo na sua pobreza era temente a Deus. Jesus diferenciando e dizendo: vocês se acham perfeitos, corretos,
provisionados em tudo, mas o coração de vocês está longe de mim. Essa diferença entre o que é o reino e o que é a religião é muito importante para nós, porque essas palavras de Jesus são também palavras que separam e diferenciam completamente um comportamento automático e hipócrita religioso de um comportamento de quem entendeu o reino de Deus, e o reino está dentro de si. É óbvio que quando alguém pergunta qual a sua religião e você diz que é cristão, ou uma pessoa passa pela rua e vê esse prédio, sabe que aqui acontece um culto religioso e nós temos uma religião, somos protestantes. Tá bom, mas esse é um fenômeno sociológico, onde pessoas se reúnem em torno de uma fé, que professam a uma divindade e vivem em comunidade como uma irmandade dentro dessa sociedade civil organizada. Isso que nós fazemos se chama um movimento religioso, é uma religião. Mas há um sentido negativo da palavra religião, que é o sentido da organização em si, sem um fim do reino de Deus. Uma religião não precisa de Deus para existir, ela existe por si própria. É um tema que eu tenho estudado e escrevido, porque você sabe que vai sair o livro dos Diálogos de Jesus, que eu havia feito como vídeo, acho que no final do ano ou começo do ano que vem. E eu comecei a escrever sobre os diálogos de Jesus somente com a religião. Todas as vezes que alguma coisa duvidou de Jesus, que alguma coisa tentou impedir Jesus, que alguma coisa desafiou a autoridade de Jesus, bateu de frente com Jesus, todas as vezes que alguma coisa tentou parar Jesus, matar ou prender Jesus, essa coisa era a religião. Era um saduceu, um fariseu, era um escriba, era um ancião, era um sacerdote. Todas as vezes que um movimento organizado veio contra Cristo, esse movimento era a religião, do lado negativo dessa palavra religião. Aonde pessoas conhecedoras da lei interpretavam essa lei para o seu benefício próprio. E assim esses homens se alimentavam do povo e não o alimentavam. Por isso que eles não tinham por que perdoar o filho pródigo, eles eram aqueles que reclamavam de Deus haver perdoado esse homem. A religião funciona na lógica do consumo das pessoas. Todo o movimento religioso que não tenha o Senhor como Deus, que não tem o reino de Deus como a sua lógica de amor, misericórdia, graça, compaixão, piedade, generosidade, perdão, vai inevitavelmente trazer ódio, feridas e machucaduras. Geralmente é um ícone, o líder de uma religião, ele é venerado e adorado, a sua organização é estratificada, hierárquica e não comunitária. Geralmente essa casta de liderança tem uma condição de vida diferenciada do seu povo. E geralmente aquele tipo de ensino de que todos alcançarão o bem, funciona para a casta, mas não funciona para o povo. Geralmente essa organização, quando é meramente religiosa, ela leva o povo a trabalhar pela sua perpetuação. E não é essa casta que trabalha pela manutenção da alegria do povo. Jesus e Paulo nos ensinam que a igreja é um organismo vivo de pessoas que se relacionam e aonde o reino de Deus é visto dentro delas e nas relações delas. Jesus disse que os discípulos seriam reconhecidos pelo amor que tivessem uns com os outros. A religião é reconhecida pelo líder que a comanda. E não pelo povo que se relaciona e se auto-edifica, mas pelo povo que se sacrifica pela perpetuação de uma liderança. Há uma diferença muito grande. Talvez você já tenha visto movimentos religiosos e que a divindade que é adorada nem tampouco existe. Porque na verdade a lógica da religião não é a lógica de um Deus. Ela ocupa o lugar de Deus. Ela não necessariamente precisa de Deus ou de qualquer divindade para que ela exista.
E pessoas seguem regras, rituais, que são colocados como peso pela casta da liderança da religião, e que oprimem e levam pessoas em busca de um resultado a oferecer os seus sacrifícios. Quase que invariavelmente, essas lideranças são inacessíveis. Inacessíveis porque quanto mais próximo você está do caráter do líder, mais perto você está da porta de saída da religião. Porque não é um reino do Deus misericordioso que é levado, senão o ideal de um líder que deve ser alimento para aqueles que creem. É exatamente por isso que dentro de um sistema meramente religioso nós nos machucamos. Porque você vai com um coração aberto de serviço a Deus, até que você acorde e perceba que o seu serviço, sua vocação, seu trabalho e a sua própria vida está sendo triturada num moedor de carne para que um objetivo de uma organização seja alcançada. É por isso que quando você se levanta para falar algo sobre o reino de Deus, você é tido como alguém fora da visão. Como é que alguém pode ser fora da visão se ele está seguindo o evangelho do reino? Óbvio, porque aquela religião gira na lógica de um conjunto de crenças e de regras e de ritos paralelos ao evangelho. É isso que Jesus encontra nos escribas, nos fariseus, nos saduceus, nos herodianos, nos anciãos e nos sacerdotes. Templo, sinédrio e sinagoga, que eram o ambiente da religião da época, eram exatamente as organizações contrárias a Cristo e ao seu reino. Eles falavam de Deus, eles liam a lei, eles sabiam de cor a lei, eles tinham a palavra na sua boca, mas Jesus diz: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque como pode eu ser conhecedor da lei, dos profetas e dos salmos, de tudo que falava sobre o Messias, conhecer a Deus em tudo que eu estudo e ter o próprio Deus em carne na minha frente e dizer, ele tem demônio? Essa foi a blasfêmia. De olhar para o Filho de Deus, que era Deus em carne, e apesar de ser tão conhecedor das Escrituras, não identificar que elas apontavam exatamente para Cristo. É por isso que a fé dentro de uma religião, ela está dividida em muitos outros focos fora de Jesus. Você crê no óleo, você crê no manto, você crê na própria reunião, você crê na cerimônia, você crê na unção do líder, você crê no poder de um fulano. A sua espiritualidade é conduzida por um rito qualquer, e você é conduzido seja por uma pregação ou canção que você nunca parou para observar se está mesmo nas Escrituras. E a sua fé está focada em tantas coisas que às vezes nem mesmo o nome de Cristo é mencionado, nem tampouco o Evangelho. A religião em si é tão sutil, mas ela é o grande opositor de Jesus Cristo. Nunca se esqueça que a imagem da besta revelada no Apocalipse não é uma pessoa. É um conjunto de crenças que tomam o lugar da divindade. E por isso que diz o texto do capítulo 13, verso 8, que essa besta será adorada. Ou seja, haverá um movimento de devoção e louvor. A besta não é um tirano mundano, demoníaco, não. Ela tem contornos religiosos de devoção, adoração e oração. E nós temos que despertar, porque muitas vezes nosso próprio movimento de espiritualidade está muito mais ligado a um rito que nós nem pensamos o porquê fazemos, do que de verdade a um movimento verdadeiro do nosso coração de arrependimento e fé. Depois de tudo isso que nós falamos, dessas parábolas todas, Jesus vira para os seus discípulos, no texto que nós acabamos de ler, e diz para eles, a respeito
dessa misericórdia e dessa graça. Se alguém pecar contra vocês 7 vezes no mesmo dia, vocês devem perdoá-lo. É isso que vocês precisam fazer. O que Jesus estava dizendo a eles tem como lastro todos esses diálogos e essas parábolas, onde ele diferencia o coração de um religioso de verdadeiramente quem é o pai que perdoa o seu filho. Para dizer a eles: cuidado com o que vocês estão fazendo. Tenham o coração de vocês tomado pelo reino de Deus. Cuidado com o movimento que vocês fazem de fé, com a separação dos melhores, dos piores, dos santos e daqueles que são profanos e não merecedores. A misericórdia do Pai abarca todo aquele que crê e todo aquele que se arrepende. Se nós, como cristãos, não conseguirmos demonstrar tudo aquilo que cremos através das nossas atitudes, nossa fé é vã. Essa semana me deparei com uma história muito interessante, e uma pessoa me contou de alguém que ficou perturbando ela sobre a religião que ela tinha, discutindo, usando até a Bíblia, mas a ponto de deixar a pessoa de saco cheio. Sabe que tem gente que é chata, né? Política, futebol e religião são assuntos que quando a pessoa encasqueta com um negócio, se torna chata. Eu também. Até que essa pessoa disse: olha, eu não entendo muito do que você lê, nem das suas interpretações aqui, só sei de uma coisa: se isso que você quer que eu vire, se essa religião que você quer que eu me transforme um seguidor dela, faz uma pessoa ser tão apurrinhadora e chata como você, eu não quero. E eu falei: é isso mesmo. Porque o sinal de que Cristo está em nós se revela exatamente na misericórdia que nós demonstramos. Porque fomos feitos à imagem dele quando cremos nele. A verdade é que a gente sempre se parece com aquilo que a gente crê. Está nos Salmos. Quando Deus diz ao povo que eles deveriam acreditar em Deus e não nos ídolos, porque os ídolos tinham boca e não falavam, tinham ouvidos e não ouviam, tinham mente mas não pensavam, tinham pés e não andavam, e se tornavam semelhantes a eles aqueles que os adoravam. Esse é um princípio muito importante da nossa fé, da nossa existência humana. Quando você gosta muito e venera muito alguém, você passa a agir como essa pessoa. E uma divindade ou um Deus que revida, que odeia, que carrega ódio, alguém que interpreta o nosso Deus como um Senhor vingativo e matador, vai obviamente transformar pessoas em vingativas e matadoras. Por isso Jesus disse aos discípulos, antes de falar sobre o perdão, ele disse: vai ter pedra de tropeço, vai ter gente trupicando na fé, mas ai daquele que for o motivo do tropeço. Era melhor amarrar uma pedra de moinho, 1 tonelada no pescoço, e se jogar num precipício no mar. Porque esses homens falam tanto de Deus, mas eles fazem as pessoas tropeçarem. Em Mateus 23, Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vocês colocam um peso muito grande nos ombros das pessoas, elas não conseguem carregar. Vocês são falsos, vocês limpam o exterior do copo, fica bonitinho, mas por dentro é podridão. Vocês falam que entram na casa de uma pessoa para fazer uma visita a uma viúva, e vocês devoram a casa dela, que não tem como se alimentar. Vocês usam pessoas para alimentar a vocês mesmos. Não são vocês que trazem alimento a um organismo chamado corpo, filhos de Deus. É esse organismo que alimenta a organização de vocês. Gente que vai se esfolando para que vocês subam nos ombros de quem está machucado e sejam reconhecidos como autoridades espirituais. Está lá em Mateus capítulo 23, os ais de Jesus contra a religião.
E Jesus diz: não sejam assim. O perdão é a marca do Evangelho. Paulo diz que nós éramos inimigos de Deus, e a inimizade foi desfeita pela cruz, porque aquele era o lugar que deveria estar, deveríamos estar eu e você. Desde o dia em que em Adão a humanidade disse não Deus, era para estarmos mortos, mas em Colossenses 1, Paulo diz que a humanidade está sustentada pela cruz. O dia em que comemos do fruto e decidimos ser gente sem Deus, afastados dele, era para ter acontecido um cataclisma de desaparecimento de tudo que existe, do cosmos. Porque tudo que existe, existe por ele. Tudo é dele, provém dele, se sustenta nele e retorna para ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E se alguém te perguntar se Deus tem vida para dar, ele é a própria vida. A morte é a ausência dele. E quando Jesus nos sustenta pela sua cruz e existimos pelo seu sacrifício, é porque ele tomou o nosso lugar. Ele pagou a nossa dívida, apenas para que nós possamos olhar para a cruz e dizer: eu creio que eu só estou existindo e subsistindo, porque apesar de pecador, a vida é sustentada pela morte que está em Cristo, e é a sua ressurreição que eu desejo para mim. Eu quero também ser alguém que estou crucificado com Ele, já não viver mais eu mesmo, mas Ele viver em mim. Isso é vida, é Deus conosco. E porque nós fomos perdoados, porque Deus nos abraçou e disse: o meu filho leva sobre ele a sentença de maldição que deveria estar sobre você. Quando olhamos para Cristo, nós reconhecemos que sem Ele não há vida, porque Ele é a própria vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A única maneira de desfazermos a inimizade e voltarmos a Deus é através de Cristo. Como eu sempre digo, Ele é o ser humano que eu não consigo ser e o Deus que eu não conseguia ver. Ele é a ligação entre Deus e o homem. E quando eu me entendo como alguém sem Deus, necessitando dele, eu me refugio no seu perdão. Por isso um cristão é humilde, porque ele sabe que sem Deus ele não pode viver. Repetindo a frase de Paulo: é pela graça de Deus que eu sou o que sou. É pela graça de Deus que nós estamos aqui. É pela graça de Deus que nós estamos de pé. Por mais capaz que eu e você possamos ser na nossa atividade ou profissão, para nos mantermos nesse mundo, é pela graça de Deus que estamos onde estamos. É pela sua infinita misericórdia. O movimento contrário a esse é quando eu acho que é por meu próprio mérito. Eu mesmo sou o meu próprio salvador. Geralmente isso se encontra na religião, de pessoas que acham que por seus rituais, por seus sacrifícios, geralmente pelo seu dinheiro, é que são mais abençoadas. Mas na verdade Jesus está dizendo: vocês precisam perdoar, não sejam como eles. Vocês entenderam como é que eles são administradores infiéis? Entenderam que eles não estão preocupados com quem está perdido, eles se sentem sãos. Entenderam porque o irmão mais velho do filho pródigo não gostou que o pai perdoou. Vocês entendem a parábola do rico e do Lázaro, a separação entre quem de verdade se entendia filho de Abraão e quem não era. Vocês entendem de verdade que vocês não podem fazer tropeçar um pequenino, muito pelo contrário, vocês devem oferecer perdão. E aí um dos discípulos diz: Senhor, então aumenta-nos a fé. A gente tem que ter mais fé, porque é difícil perdoar. E Jesus responde: não, vocês não precisam mais de fé. Porque se a fé for do tamanho de um grãozinho de mostarda, que é pequeno, vocês já vão dizer para uma amoreira: sai daqui e vai para o mar, e ela vai sair voando. Aí Jesus conta a parábola do servo. O patrão, quando o servo volta, fala: olha, primeiro você se lava, depois você me serve, se prepara e depois você come. Porque essa é a rotina da casa.
Você acha que o servo vai achar que fez alguma coisa excelente? Ele fez aquilo que o servo tem que dizer. Por isso vocês, quando fizerem o que eu mando, vão dizer, ainda vão achar que são servos inúteis, porque só fazem aquilo que o Senhor está pedindo. Não é uma questão de fé, não é uma questão de ter poder, não é uma questão de ter o direito ou a habilidade de fazer sinais e prodígios. Não é isso que vocês precisam. Vocês precisam de obedecer o Senhor da casa. E aqui, irmãos, eu digo a você e parto para o final, que nós vamos participar da ceia. Oh Jesus, é aqui que eu digo a vocês como é difícil a gente seguir o reino, irmãos. Não adianta eu vir aqui e falar muitas coisas para demonstrar poder, a gente tem que perdoar. E é difícil. Porque pessoas que nos machucaram e situações que nos esfolaram, são coisas que ficam na nossa cabeça e na nossa memória. Se acontecer uma vez por ano, a gente já não aguenta, imagina 7 vezes por dia. E nós queremos mais é que o filho que levou o dinheiro do pai se arrebente mesmo, não que ele volte e o pai o perdoe. A ovelha foi embora, vou ficar com as 99. Aliás, eu adoro quando chega uma notícia de que aquela ovelha se deu mal. Yes, aleluia! Você vai ser promovido e aquele outro funcionário foi mandado embora. Glória a Deus, eu vou dar testemunho. Ele que se ferre com a família dele, passe fome, vá para o inferno. É incrível, mas como aqueles fariseus, nós conseguimos citar versículos e palavras escritas na Bíblia para dar razão ao nosso ódio e a toda a nossa vingança. Aquela pessoa fez aquilo contra mim na igreja, puxou meu tapete, tirou meu ministério, mas eu vou orar, viu? Como se Deus fosse mediador das minhas picuinhas. Senhor, manda fogo em cima dela, porque eu que deveria estar ali naquele lugar. Claro. E Jesus na cruz, mas pai, eu morri por ela também, mas ela não, ela tira da lista. É dizer para o ladrão, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Sabe o que passa pela minha cabeça? Sempre, ainda hoje estava falando, essa semana conversando com os pastores. Paulo, que era perseguidor da igreja e se converteu. Perseguiu gente, matou gente na perseguição contra a igreja e depois se converte. Como devia ser difícil ele passar por uma cidade e ver um homem convertido, sabendo que possivelmente ele tivesse perseguido o pai dele ou o avô dele, para dizer: Senhor, me perdoa, eu não sou merecedor, é pela tua graça que eu sou o que sou. Eu preciso aprender a perdoar. Irmão, você precisa aprender a perdoar. Difícil, eu sei, mas a gente tem que perdoar. Você está carregando isso há um tempão. Teófilo, se a gente é do reino, nós não agimos igual a esses caras. A gente perdoa. Mas você não sabe, Zé, o que essa pessoa fez. Eu imagino. Acontece mesmo. Mas ela não merece. Não é uma questão de merecimento, é uma questão de graça e misericórdia. Não é pelo que ela fez, é pelo que Cristo fez por mim. Não é um prêmio para ela, é a minha índole, é o meu caráter, é o meu coração, é a minha paz. Não pertence a mim, vingança, ainda que aquilo tenha me doído. Ser um cristão é ser alguém da piedade, da humildade, da misericórdia e da graça. Nós pais precisamos pedir perdão aos nossos filhos pelos erros que nós cometemos na educação deles, porque a gente comete. E nós que somos filhos, temos que fazer o quê? Perdoar os nossos pais. Assim fácil? É assim fácil. Se você se acha um cristão, se você se acha um ser humano digno, a maior dignidade
Não é o conhecimento que está na tua cabeça, nem o dinheiro que está no teu bolso, mas é o sentimento que você carrega do verdadeiro ser humano que é Cristo no seu coração. E assim como nós pais também perdoamos nossos filhos, nossos irmãos, nossos avós, nossos sobrinhos, nossos netos, nossos irmãos em Cristo, porque essa é a maior força que existe na humanidade. Duas pessoas que sentam e dizem: está tudo bem, no topo da maioridade, da sua maturidade cristã. O mundo tem muita morte, muita gente batendo no peito dizendo eu, muita gente dizendo você merece e vou te punir. Tem muita gente inocente morrendo por causa disso. A humanidade está perdida e ela não entende o que significa reconciliação, que está no poder do perdão. Muita gente diz assim: perdoe para você ficar limpo e se sentir bem. Cuidado para não ser egoísta. Para você se sentir bem e superior, você vai perdoar alguém. Isso pode ser um passo até de orgulho e de sentimento de superioridade. Perdoe de graça, porque Cristo nos perdoou de graça. Mas eu sofri, eu sei. Eu vou encerrar dizendo que os sacrifícios no Antigo Testamento eram um símbolo de Cristo. Quando, por exemplo, na dedicação do templo em que Salomão ofereceu 1000 holocaustos, e nos dias de festas, isso acontecia muito, centenas ou milhares de sacrifícios no mesmo dia. Era muito grito de animal morrendo, era muito sangue, era muito sujo. Não era limpinho, não. E os sacerdotes estavam parecendo aqueles açougueiros quando vêm com os aventais de dentro do açougue. Só que muito pior. Cabeças de animais rolando, gente suja de sangue, sangue escorrendo por todo lugar. Moscas aos milhares e milhões, se você quer saber. Cães, ratos. O momento do sacrifício a gente nunca para pensar, mas era um ambiente bem feio. E eu fico imaginando aquela sujeira e aquele sangue e aquelas moscas e aquele povo ao mesmo tempo cantando e se alegrando, e os sacerdotes sujos e puxando o outro, e animal queimado, e demorava dias. Fora o cheiro da podridão. É verdade, eu nunca parei para pensar nisso. Pense. Porque isso é o que exatamente simboliza a cruz. Porque em Cristo estava toda a nossa sujeira, podridão, o sangue inocente das nossas mãos, de quem maltratamos, de quem odiamos, do mal que está na nossa cabeça, do mal que está nas nossas palavras, da maldade que está nos nossos pensamentos, na nossa infantilidade, na violência dos nossos termos, das nossas piadas com duplo sentido, na traição, no assassinato. Aqueles sacrifícios representavam bem toda a imundícia da raça humana, que Cristo levou sobre si, para dizer: apesar de tudo que essa humanidade fez, Pai, perdoa-lhes, perdoa. Eles não entendem o que eles estão fazendo. Será que eu consigo olhar para a pessoa que me machucou e dizer: Senhor, acho que ele nem sabe o que ele causou, mas eu não sou digno de ser um servo teu se eu não perdoar. Isso é muito difícil. Porque eu perdoo pessoas e você perdoa pessoas. Porque tem gente que nos perdoa porque a gente também não é bonzinho. Quanto mais a gente vive, mais a gente acumula erros que prejudicam gente ao nosso redor.
O perdão é o maior poder que tem nesse mundo. Dois povos se abraçam, uma família se reúne. Gente volta para a alegria, porque Cristo nos perdoou. Que nós humildemente hoje, na mesa da ceia, possamos dizer: obrigado, Senhor. Eu só estou aqui hoje pelo perdão. Me ajuda, porque eu tenho que sair por aquela porta e eu preciso oferecer perdão. Senhor, essa é a nossa oração e aqui está a nossa vida. Nossa humildade para dizer ao Senhor que o que o Senhor fez por nós a gente nem imagina. O que significou aquela cruz foi algo muito sério. A história do mundo começa ali. Todo ser humano precisa entender isso, Senhor. Que o que o Senhor fez por nós é o que o Senhor deseja que façamos uns aos outros. E nós podemos te confessar que talvez estejamos longe disso, Senhor. Tem misericórdia de nós. Hoje estamos aqui diante da tua mesa, o pão e o cálice, um símbolo do teu corpo e do teu sangue derramado. E nós não somos dignos de celebrarmos simbolicamente isso, se de verdade não formos prontos para nos arrependermos e igualmente perdoarmos a quem pecou contra nós. Então purifica o nosso coração e esse seja um momento de grande celebração, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado por tamanha misericórdia, obrigado por tamanho amor, e que nós possamos levá-lo adiante nas nossas atitudes, em nome de Jesus. Amém. Amém.